Vocês estão felizes? Hoje nós terminaremos a nossa série, amém? A nossa série Restauração. Foi bênção, querido. Foi bênção essa série. Deus tem ministrado muito a minha vida. Eu estava com uma saudade de pregar, porque eu fiquei 2 domingos aqui sem pregar. Mas foi tão bom porque eu recebi tanto. E Deus tem feito e falado. E agora nós vamos falar sobre a restauração do templo. Queria orar com vocês. Jesus, muito obrigado. Obrigado por essa noite, obrigado por esse momento. Obrigado porque o Senhor se faz presente aqui neste lugar. E Pai, nós sabemos que o Teu Espírito se move, que os nossos corações estejam quebrantados para receber de Ti tudo aquilo que o Senhor deseja para nós. Somos limitados e falhos, mas o Teu Espírito opera em nós apesar de nós. Que flua como um rio, que flua como um rio, em nome de Jesus. Nós continuaremos em Neemias, só que hoje nós vamos trabalhar no capítulo 8, 9, 10, 13 e 13. Só que nós não vamos ler tudo, porque senão ficaremos aqui. Eu queria fazer mais uma série da restauração disso, do templo. Mas para mim é importante nós entendermos o que nós falaremos hoje. Então quando nós falamos de restauração do templo, você não vai ver algo explícito falando do templo físico sendo derrubado, mas nós já, por inferência e também por entender o contexto, nós sabemos que toda Jerusalém foi destruída, e o lugar de adoração também foi destruído. Só que o texto, Neemias, ele não trabalha na reconstrução física do templo. E eu também não quero hoje falar muito sobre estruturas físicas, mas eu quero falar sobre uma restauração do que acontece no templo. Se você ler lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, você vai ver Paulo dizendo que nós somos o templo do Espírito, amém? Então, se nós falássemos hoje e fizéssemos uma analogia hoje, nós teríamos que falar da restauração pessoal como o templo. Mas eu não quero trabalhar somente esse tipo de coisa. Eu fui tentado a isso. Então eu iria falar de emoções, de saúde, de como templo. Mas quando eu comecei a me debruçar sobre esse texto, eu percebi que a restauração aqui, ela não é só do templo, mas principalmente do culto a Deus. É o que é produzido e o que é gerado de relacionamento do templo para os céus. Se nós somos o templo, a restauração que nós vamos falar é do nosso relacionamento com Deus, do nosso culto a Deus, de como nós estamos em Deus. Então, nós queremos partir desse pressuposto para trabalharmos, e se Deus quiser vai dar tempo. Amém? A primeira coisa, abra lá comigo em Neemias capítulo 8, e eu vou ler vários textos, então nem sempre vai dar para você acompanhar, mas se você faz parte de um GC,
você vai no meio da semana relembrar os textos e vai ser tudo bem. O primeiro versículo do capítulo 8, depois da perseguição ferrenha de Sanbalat e Tobias e da restauração física dos muros e das torres, chegou a hora então de Neemias estabelecer algumas coisas e juntamente com outros começar a restaurar o culto, o momento que o povo volta a adorar. E exato capítulo 8 é o início disso, que ele começa dizendo assim: quando chegou o 7º mês, 7 na Bíblia tipifica a perfeição. Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em sua cidade, todo o povo se juntou como se fosse um na praça, em frente à porta das águas. Já dava aqui para emendar uma revelação linda com a porta das águas. E pediram ao escriba Esdras que trouxessem o livro de Moisés que o Senhor dera a Israel. Aqui começa o processo do culto a Deus, novamente em Jerusalém. E duas coisas me saltam aos olhos, que são elementos principais da restauração de Deus. Toda decisão de restauração partirá do teu coração para com Deus, da tua fome para com Deus. Toda a iniciativa de restauração é algo individual entre você e o seu Deus, amém? O quanto você quer isso, o quanto você busca isso, o quanto você deseja isso, mas é a única coisa que no processo iniciará sozinho. Porque logo depois ele começa a explicar que o processo da restauração do culto não poderia ser individual. O desejo sim. E ele falou: primeiro você vai juntar todo mundo. E o Espírito começou a falar muito na minha vida. Não é mais para você caminhar sozinho espiritualmente. Não é mais para você tentar fazer as coisas sozinha. Deus colocou pessoas que, como você, são necessitados da mesma presença, são necessitados do mesmo agir de Deus. Então a restauração, ela não é para que você faça sozinho. Deus vai levantar pessoas para estar do seu lado nesse processo. E para nós, isso se chama discipulado. Querido, deixa eu falar, tem pessoas aqui feridas, que não podem nem ouvir uma palavra, discipulado, cuidar. Querido, deixa eu falar. Deus, Ele está virando uma página na tua vida, e Ele está querendo estabelecer algo novo. Deus quer ressignificar. Se pessoas falharam, se os homens falharam, a visão de Deus continua a mesma. E a visão de Deus é que o ser humano vai viver como família. Deus estabeleceu a igreja como plural. Então não dá para você ser sozinho. Deus quer restaurar e vai levantar pessoas para ressignificar. Queridos, isso é o poder do testemunho em Deus. Eu lembro, e o pastor Hilder, ele é testemunha comigo. O dono desse prédio aqui, ele tinha tido experiências terríveis com antigos inquilinos. E se você conhecia os antigos inquilinos, finge que não, tá? Não fica pensando, não é isso que eu quero falar. Pelo amor de Deus. Mas, quando ele sentou na mesa, 2 vezes já aconteceu isso comigo no Acre. A primeira vez, a Aline está aqui, a Regi está aqui, lá do Manuel Julião, a Pri. Quando nós fomos alugar o lugar que nós começamos a casa missionária, que nós chamávamos de casa missionária, que foi o primeiro lugar da associação, a dona, ela estava com um sorriso de orelha em orelha, sabendo que ia alugar a casa. E ela, olha isso aqui, olha isso, aquilo, outro. E eu e a Priscila falando assim, meu Deus,
é tudo do jeito que a gente queria, vai dar para pôr as crianças aqui, vai dar para fazer isso, aquilo, outro. De repente, ela falou assim: e você, faz o que da vida? Ô, perguntinha, querido. Eu queria que ela tivesse perguntado para a Pri, porque daí a Pri falar: professora. Eu falei: eu sou pastor. Você é o quê? Pastor, eu sou pastor. Ela falou: ah, então não tem negócio não. Priscila testemunha disso, porque eu já aluguei esse lugar para 2 pastores e só me deu dor de cabeça. E na hora eu fui cheio de uma ousadia. Eu falei: então Deus mandou o 3º, para a senhora entender que um verdadeiro filho de Deus vai mudar todo o teu conceito, porque nós não vamos atrasar um dia o aluguel deste lugar. Queridos, saímos de lá com ela querendo alugar mais e mais para nós. Aqui nesse prédio a mesma coisa. Eu falei assim para o proprietário: olha, eu não consigo pagar o valor que o senhor está querendo, mas o valor que nós acertarmos, o senhor nunca vai ter um dia de atraso sem uma justificativa, e nós vamos honrar todos os compromissos que fizemos com você. E saiba que no final nós devolveremos o prédio melhor do que nós entramos, porque nós somos um povo de Deus. Queridos, nós precisamos ressignificar na nossa mente alguns conceitos. Então a primeira coisa que eu quero que você saiba: não é porque você foi magoado por liderança, não é porque você foi magoado com igreja, com amigos, ou com seja lá o que for, que você vai se fechar, viver num mundo sozinho. Deus não nos permite isso, querido. Antes dele começar qualquer restauração, Ele vai unir o seu povo. Amém? Só que Ele une o seu povo em volta de algo, que é o princípio para toda a restauração. Ele diz: e Esdras trouxe o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. A palavra de Deus naquele período era o livro da lei. E hoje eu quero dizer para você: não existe nenhuma restauração do teu culto a Deus, não existe nenhuma restauração do teu templo com Deus, se a base de tudo isso não for o livro da lei, não for a palavra de Deus. Toda a restauração na tua vida, ela vai partir de um lugar de verdade. E essa verdade para nós é a revelação. E essa revelação de Jesus está na sua palavra. Então a palavra é a base de toda a restauração, amém? É muito bacana nós orarmos uns pelos outros. É muito bacana nós impormos as mãos e profetizarmos uns aos outros. E Deus se move através disso. Mas conhecereis a verdade, e a palavra de Deus é a verdade. É a verdade que nos liberta, é a verdade que nos restaura, é a verdade que nos faz viver e conhecer mais e mais a pessoa de Jesus. Então a base que nós nos reuniremos não é mais em volta da sua afinidade. Eu falo que ser igreja é uma coisa muito linda, porque é um bando de imperfeitos na mão de um Deus perfeito. E o que nos une não é a afinidade. O que nos faz ter proximidade uns com os outros talvez é a afinidade, mas o que nos une é a presença do Espírito e a sua palavra. Sabe por que tem templos aqui quebrados? Sabe por que nós precisamos da restauração novamente? Por causa das suas dores e inquietações. Talvez você deixou de ter a palavra no centro da tua vida. Talvez você deixou de acreditar no que a Bíblia diz que você é, no que a palavra diz que você vai chegar, e começou a viver outras coisas.
Então a primeira atitude em relação à palavra está lá no versículo 3 do capítulo 8, em que ele diz: e ele leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça e em frente à porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Outro passo para que a nossa vida seja restaurada é que a Bíblia faça parte do nosso ser. A Bíblia tem que começar a ser presente, a palavra de Deus tem que começar a ser presente na nossa vida. Eu estava orando muito por esse dia, orando muito por essa ministração, e eu senti o Espírito Santo falando: volte a se apaixonar pela minha palavra. Volte a ter fome e sede da minha palavra. É a minha palavra, não é o que você pensa, não é o que você acha, não é o que você quer, é a minha palavra na tua vida. É de dia, de noite. E sabe o que eu sinto no meu interior? Que pessoas se desconectaram da palavra e hoje vive por momentos. Poxa, eu gosto da adoração. Eu comecei a gostar até da fumacinha que solta aqui. Obrigado pelo aleluia, porque foi uma luta para eu gostar disso. Eu gosto da dança, eu gosto da música, eu gosto disso. Só que eu não gosto mais da palavra. Querido, eu lembro que uma vez nós pregamos na igreja uma série chamada Evangelho Puro e Simples. A boa notícia do Evangelho é algo que tem que nos desesperar. Nós fazemos parte de uma geração fast food. Nós queremos comida pronta, rápida. Para que eu vou ler se eu posso clicar no YouTube e assistir alguém pregar? Deus tem falado comigo isso há uns 3 anos. 3 anos que Deus tem falado isso comigo. Consuma menos, produza mais. Consuma menos, produza mais. Nós estamos indo na prateleira e pegando os industrializados e nos alimentando de algo que alguém produziu. E Deus quer que você plante, regue, colha, prepare e se alimente de comida saudável. Deus quer que você volte a produzir nele. Há quanto tempo você não tira para... mas o tempo, querido, é a coisa mais importante para você. Se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalhos que edificam. E olha como isso é tão sério. Tem uma iluminação desse texto. No versículo 4 e 5 de Neemias 8 diz: o escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estava Matias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maceias, olha aí, grávidas, sugestão para nomes: Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana é forte, né? Zacarias, Mesulão. E Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois estava no lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo se levantou. Queridos, presta atenção nisso. Deus deu uma direção para Esdras: coloque o livro no lugar de destaque.
para que as pessoas saibam que é o meu falar que vai ser o principal nisso aqui. Apagam-se as luzes que estão sobre os homens, para que a palavra volte a brilhar na tua vida. Querido, a tua base não pode ser pastor Manu, pastora Pri, pastor Hilder, pastora Thay. A tua base não pode ser os coaches de youtuber. A tua base não pode ser o lugar mais alto na tua vida. Tem que ser para a palavra de Deus. O lugar mais alto na tua vida tem que ser ocupado pela presença de Deus. Isso é verdade para você, querido? Então há quanto tempo você não debruça na palavra? Há quanto tempo você não tem prazer de passar ali tempos orando e lendo e sendo ministrado por ela? Sabe por quê, querido? Porque quando nós não colocamos isso como o principal, eu não estou falando esse livro, eu estou falando a palavra tem que estar no lugar mais alto. Pode o mundo falar qualquer coisa, pode a medicina falar qualquer coisa, pode os psicólogos falarem qualquer coisa, pode o teu trabalho, os teus amigos, seja o que for, tudo isso estará abaixo da palavra de Deus para você. É Ele que sabe quem você é Ele que conhece cada detalhe do teu corpo, é Ele que sabe as tuas falhas. Não dá para pôr máscaras perante Ele. Ele esquadria o teu deitar e o teu levantar. Não há lugar que você possa se esconder dele. Esses dias eu estava ouvindo muito elogio na Mais. Muito elogio. Nossa, a igreja é uma bênção. A igreja é isso, a igreja é aquilo. E eu senti a voz do Espírito Santo falar ao meu coração: não acredite nisso. Vocês são dependentes de mim. Não assuma mérito algum. Aponte para mim. A glória é minha. Se nós temos que gloriar de alguma coisa, nós temos que nos gloriar do Senhor neste lugar. E se você depende de alguma coisa, você depende da palavra de Deus para a sua vida. E sabe o que é interessante? Olha como Deus conecta tudo. Quando nós entendemos que dependemos da palavra, a palavra começa nos dizendo: não vai ser sozinho, Paulo. Você vai se juntar como uma comunidade. Mas eu não gosto, mas é para minha glória. Mas tem um bando de falso junto com você para minha glória. Queridos, isso é maravilhoso. Podemos seguir? Aleluia. Uma outra coisa necessária nesse processo é que Deus quer restaurar o teu testemunho para que você volte a ser um exemplo de bênção, para que outros possam olhar para a tua vida e ver Jesus e começar também a amar Jesus através do teu exemplo. Olha o que diz no versículo 6.
Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: amém e amém. Então eles adoraram o Senhor prostrado com o rosto em terra. Mas a Bíblia faz questão de frisar: Esdras começou. Eu quero agora profetizar algo na tua casa. Você será o Esdras da tua família. Você vai começar e outros vão atrás de você. Você vai revelar Deus e os outros se prostrarão a esse Deus. No teu trabalho, na tua faculdade, na tua família, comece a louvar, querido, porque daqui a pouco o lugar é cheio da presença, e os joelhos não se sustentam diante da presença. Começa a pegar o incensário e encher o lugar da presença de Deus, e outras pessoas se beneficiarão. Então eu profetizo em nome de Jesus, a paixão pela palavra voltando na tua vida, e você se posicionando novamente para começar a fazer onde você estiver, porque os joelhos se dobrarão, porque Deus usará a tua vida em nome de Jesus. Sueranas salanasuiahas, sueralas suena siático nomas. Eu estou restaurando um espírito de ousadia novamente em você. Rei, suasna, uerenasuiahas, por muito tempo você se calou. E hoje eu estou destravando a sua boca novamente. Eu estou te enchendo de ousadia. Volte a falar, volte a me anunciar. Toda covardia e dor eu estou retirando de você. Ah, querido, a presença de Deus está neste lugar. Deus, Ele quer derramar para a nossa restauração um espírito de entendimento, Igor, de compreensão do que a palavra diz. A Bíblia fala que as armas das nossas milícias não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir e anular sofismas, fortalezas da mente. A palavra armas, nesse texto de Coríntios, é uma palavra grega chamada oplon. E a tradução da palavra oplon para nós seria armas ofensivas, armas de ataque. E se você pegar a mesma etimologia da palavra e aplicar no Novo Testamento, a mesma raiz semântica ali, você vai encontrar na armadura de Deus. E se você analisar a armadura de Deus, toda ela, nós vamos ver que tem escudo, capacete, couraça, sapato, capacete, já falei, cinturão. Todas essas armas são de defesas, mas existe um oplon, que a Bíblia diz, a espada. Agora presta atenção, a Bíblia não fala só a espada, a Bíblia fala a espada do Espírito. Porque a tua arma de ataque
que vai destruir sofismas. Sofismas é uma mentira de que tanto martelada ela se torna uma verdade para você. A única arma que vai destruir as fortalezas da mente, toda a depressão, toda a dor, toda a angústia, toda a falta de perdão, tudo isso que você às vezes está vivendo, querido, a Bíblia fala que há uma arma poderosa em Deus. E quando nós analisamos, nós entendemos que é a palavra, só que não pode ser a palavra como um livro. A Bíblia diz que é a palavra, a espada do Espírito, ou seja, a revelação do Espírito dessa palavra. Então você não pode caminhar através de uma leitura, você tem que caminhar através de uma revelação. E olha esse texto como é lindo. Do Neemias 8, de 8 a 12 diz assim: leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Maravilha. Meu povo perece porque lhe falta conhecimento, entendimento. A fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: esse dia é consagrado ao Senhor Deus, nada de tristeza e choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: ei, podem sair, comam, bebam do melhor que tiverem, e reparta com os que não nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque esse é o dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado, e para comemorar com grande alegria, pois compreenderam a palavra que lhes foram explicada. Deixa eu falar, enquanto eles não entenderam, enquanto eles não tinham revelação, o livro era lido e a tristeza entrava na vida deles. Eles começaram a se entristecer e chorar, até que alguém se levantou e falou: ei, vocês não estão entendendo certo. Deus diz isso. Hoje é o dia de celebrarmos. Ele não quer você triste. Comece a se alegrar, porque é o dia do Senhor. Deixa eu trazer uma revelação, uma iluminação dessa revelação para você. Enquanto nós andarmos na igreja, numa estrutura religiosa, nós faremos da alegria do Senhor tristeza. Agora, querido, recebe essa no teu coração. A religiosidade, ela vai te levar para um lugar de tristeza, mas a revelação de Deus fará da tristeza alegria, fará da solidão a comunhão. Ele falou: não é para vocês ficarem sozinhos, peguem isso e repartam, é o dia do Senhor, entenda o que eu estou dizendo. Deixa eu trazer agora espiritualmente para você. Nilce, o tempo das lágrimas acabaram, porque Deus está transformando a tua tristeza em alegria, e isso não depende do teu entendimento humano, depende da revelação do Espírito para você. Nós só podemos encontrar alegria no caos, quando Deus se fizer presente na sua revelação. Talvez a tua família está destruída, mas se você ouvir Deus, você vai entender o que Ele tem sobre a sua família. Talvez o teu casamento está acabando, mas se você ouvir a revelação de Deus, você vai ver que há esperança.
Talvez o que você está querendo é ter a tua vida do teu jeito, mas você vai ver que o entendimento da palavra vai dizer: ei, não é para você fazer isso não. Pega tudo que você sobrou e reparta. Sabe o que o Espírito Santo está falando para mim agora? Todo o agir de Deus nunca é na conta. Eles sempre transbordam para que outros sejam beneficiados. Pode ver isso na multiplicação, as 2 multiplicações de pães e peixes. Ele sempre fez com abundância, não para você reter, mas para você repartir. A Páscoa ele fala: corta lá o carneiro e reparta com quem não tem. Deixa eu falar, querido, você está aqui, mas os beneficiados de você estar aqui não estão aqui dentro, estão lá fora. Querido, deixa eu dar uma notícia aqui para vocês. Agora segura nós, queridos. Que hoje de manhã nós tivemos a notícia que nós ganhamos um barco. Aleluia. Um barco motor. Agora vai ter o mais ribeirinho. Agora ninguém segura. Nós vamos para os ribeirinhos. Nós vamos. Gente, cabe 7, tá? Ora por outro barco aí. Mas nós vamos revezando e vai dar tudo certo. Sabe por quê, querido? Não é possível ser só para nós o que Deus está derramando nesse lugar. Chegou a hora da nossa restauração. E a restauração é não reter. Querido, mas o mais social dessa igreja vai explodir. Porque eles não estão dando assistência. Eles estão levando esperança. Amém? Amém? Vocês estão felizes ainda? Aleluia. Eu vou falar um negócio, vocês vão achar que mas agora vai começar a pregação mesmo. A restauração, ela vai causar algo em você que ninguém gosta de ouvir isso. Ninguém gosta de ouvir. Quem falar que gosta, fala por falar. Mas um dos aspectos da restauração do templo é nos tirar da zona de conforto e não nos explicar o porquê. Amém? Vocês não podiam falar amém, porque vocês não sabem o que eu vou falar ainda. Vocês falaram amém por fé, né? Tá bom. Presta atenção. O versículo 14 diz assim, vamos ler do 13. No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e levitas, reuniram-se com os escribas, com o escriba Esdra, para estudarem a palavra. E descobriram que estava escrito na lei, que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés, que os israelitas deviam morar em tendas durante a festa do 7º mês. Por isso anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém: saiam para as montanhas e tragam ramos de oliveira cultivadas, de oliveira silvestre, de murtas, de tamareiras, de árvores frondosas, para fazerem tendas conforme está escrito. Sabe o que Deus falou? Até agora vocês estão fazendo errado, mas eu vou explicar para vocês. Eu sou um Deus que te tira da zona do conforto e te levo a habitar em lugares que você nem imagina, e eu não vou te explicar por quê. O Leandro Barreto falou um negócio na conferência Fire que me marcou. O evangelho é acostumado a não fazer sentido para nós. Ele até falou assim, daquelas pessoas que pregam e falam: faz sentido para você? Ele falou: às vezes não faz. Agora presta atenção nisso. Os israelitas estavam acostumados a viver nas suas casas, e durante o período das festas eles continuavam na sua casa. Mas ao lerem a palavra, eles descobriram que a vontade de Deus era outra. E nesse período, os israelitas tinham que sair das suas casas, construir tenda de palha, de folha,
e por ali habitar no período que durasse as festas. Vem, Joaquim, pregar comigo. Sabe o que quer dizer isso? Nós nos acostumamos a viver um evangelho que não nos exige renúncia. Nós nos acostumamos a viver um evangelho que só nos beneficia. Querido, às vezes para que você cumpra a vontade dele, ele começa a te tirar de lugares e não te explica o porquê. Às vezes para Deus cumprir a vontade dele, ele tira pessoas de você sem te explicar o porquê. Ele aborta sonhos que não eram sonhos dele. Eles pausam os teus planos para que os planos deles sejam estabelecidos. Talvez você nem imaginava estar neste lugar, mas se você está aqui, é Deus te tirando da zona de conforto. Agora deixa eu falar algo. Não é mais para você ficar parado. Se você sabe que eu tenho queimado no teu coração, para você voltar a fazer aquilo que eu te escolhi para fazer. Você apenas se acostumou a morar na casa, mas eu sou um Deus que vai te tirar da casa e te levar para a tenda pelo período que eu estabeleci. Está muito confortável, mas Deus quer você de novo no centro da vontade dele. Chegou a hora de voltar a queimar, queridos. Chegou a hora de você renunciar a algumas coisas. Faz sentido para você? Mas como? Como nós viveremos isso? O primeiro passo para conseguirmos viver isso é entendermos a consagração que Deus exigiu daquele povo. No capítulo 9, no versículo de 1 a 3 diz: no dia 24 do mês, os israelitas se reuniram. Agora presta atenção, se reuniram, jejuaram, se vestiram de pano de saco, puseram terra sobre a cabeça. Os que eram da ascendência israelita tinham separado de todos os estrangeiros, levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados, ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas, e passaram outras 3 horas confessando e adorando o Senhor, o seu Deus. Pronto, está aqui. Podemos ler e ir embora, é isso que nós precisamos fazer. A primeira coisa que nós temos que fazer para viver essa restauração é nos consagrarmos, nos reunirmos, nos consagrarmos. E o que é essa consagração? Aqui fala de jejum e fala de humilhação. É nós entendemos que o nosso jeito deu errado até agora. É entendermos o jejum e a humilhação, eles só levam para o mesmo lugar, a reconhecer que a tua carne nada adianta até agora. Então você abre mão da tua carne, você humilha a tua carne, para que Ele possa agir e falar em você.
O desejo pelo jejum é o desejo do mortificar a carne, para que Ele viva mais em nós. O desejo da humilhação é dizendo: não é esse meu corpo, não é a minha imagem que importa mais. Chegou a hora de nós conseguirmos nos tornarmos vulneráveis. Queridos, a minha vida mudou quando eu consegui me tornar vulnerável a pastores. Deixa eu falar, não se torna vulnerável com fofoqueiro. Não sai abrindo a tua vida com Sambalate Tobias. Deus, Ele vai mostrar pessoas. Chegou a hora de nós nos preocuparmos menos com a nossa reputação, querido. E sermos totalmente dependentes. Deixa eu falar, tem pessoas que Deus pediu para vir aqui à frente em alguns momentos. Não vieram porque pensaram, o que vão pensar de mim? Querido, está na hora de você matar essa tua reputação. Joga terra em cima dessa tua cabeça. Se humilha perante Deus. Não é perante os homens, é perante Deus. E sabe qual é o resultado do jejum e da humilhação, da mortificação da carne? Aquilo que é podre não consegue mais ficar em você, e você precisa pôr para fora. Ei, discipuladores, líderes, pessoas espirituais aí em nosso meio, se preparem para uma onda de confissão de pecado. E não é para apontamento, é para cura. Pessoas no nosso meio não conseguirão mais viver de qualquer maneira, não conseguirão mais viver com pecados ocultos, porque Deus, Ele vai nos encher novamente através da mortificação da nossa carne, e o processo de restauração exige de nós isso. Líderes de GC, se preparem. Os ambientes de GC, além de tudo, vai ser um ambiente de cura também. Isso não é para apontamento, querido. Isso não é para acusação. Deus quer sarar o seu povo. Deus não quer mais uma igreja doente. Vocês estão felizes ainda? E quando nós somos livres, o que gera na nossa vida é uma adoração. E eles ficaram de pé na plataforma, e os levitas, aí falaram todos os nomes desses levitas, cantavam em alta voz e clamavam ao Senhor. Estou lendo 9, 4 e 5, tá? Conclamavam ao povo dizendo: levantem-se e louvem ao Senhor. Eu escuto o Espírito falando essa noite, querido. Levanta, começa a me louvar. Sem motivo aparente, sem razão, como Paulo e Silas na prisão. Levanta e começa a me louvar. Feche seus olhos um pouquinho. Tem que dar uma parada aqui para... Deus, permita que toda a igreja ouça a tua voz dizendo: levanta e comece a me louvar. Eu estou aqui
estou aqui. Eu estou aqui. Essa aqui é uma noite de aliança, amém? É uma noite de aliança. Nós faremos um memorial da maior aliança feita na cruz. E a aliança é entre dois, no mínimo. E é interessante que o livro de Neemias, no capítulo 9, no versículo 38, ele termina o capítulo dizendo assim, o 9:38, em vista de tudo isso, estamos fazendo um acordo, aleluia. Deus, Ele quer um posicionamento teu essa noite. Em meio a tudo isso, Deus, eu me posiciono a partir de hoje. E no capítulo 10, vai falar o que é esse acordo. E para nós não lermos tudo, eu quero falar das principais coisas que os israelitas, a partir da restauração do templo, a partir da restauração do culto, o que isso gerou de posicionamento deles. E é isso que Deus vai gerar no nosso coração também. A primeira coisa que envolveu, é o cuidado da nossa família. Eles falaram, prometemos não dar nossas filhas em casamento aos povos vizinhos, nem aceitar que as filhas deles se casem com os nossos filhos. E Deus falou, eu estou fazendo uma aliança, e eu quero um posicionamento teu, em relação à tua família. E eu falei, Deus, eu prometo cuidar da minha casa, com toda a minha força, com toda a dedicação do meu coração. A minha família eu consagro a ti. Faça como o valente de Davi, entre no meio do campo de lentilha, daquilo que era mais precioso, e fala, daqui eu não arredo o pé. A tua família é o maior projeto que Deus tem, querido. A tua família é edificada. Sabe por que Deus quer restaurar o culto? Porque Ele quer que você envolva a tua família nessa aliança. Chegou a hora de voltarmos a ter os cultos nos lares. Chegou a hora dos homens voltar a se levantar como sacerdotes nos lares. Chegou a hora das mulheres serem mulheres sábias e submissas em Deus. Chegou a hora que Deus vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nós não seremos moldados por essas ondas de internet e nem o que o mundo diz. A nossa família está escondida no Senhor. Querido, Deus trabalha comigo de uma maneira sobrenatural em relação a símbolos e coisas que representam. E toda vez que eu olho para a fome daquela adolescente ali, eu fico impactado. E Deus fala assim, eu vou gerar filhos que vão começar desde novos a queimarem na minha presença. Apenas faça a tua parte na aliança.
Cuidem deles, cuide da tua família. Começa a ensinar a criança, começa a profetizar sobre os teus filhos, começa a gerar fome pela palavra de Deus. Querido, se nós tivéssemos metade do olhar de fome que aquela adolescente tem, nós seríamos consumidos pela presença. A outra coisa, faz parte do nosso acordo, a renúncia. Nós prometemos, Senhor, quando os povos vizinhos trouxerem mercadorias e cereal para venderem no dia de sábado ou de festa, não compraremos deles. Em outras palavras, nós não vamos abrir mão da tua consagração quando nos trouxerem coisas tentadoras. Querido, você quer ser um foguinho? Você quer queimar no altar? Você quer ter uma vida que queima? Não negocie. Você tem que começar a renunciar aos prazeres dessa carne, os prazeres dessa vida. Não tem como você viver lameado no pecado e glorificar a Deus. Pode ir subindo, mas não vou terminar agora não, tá? Só para avisar. Cuidado com isso aqui, ó. Os cereais que não é para você receber têm chegado por aqui. Vigie nas tuas conversas, homens. Presta atenção no que vocês têm assistido e ouvido. Pais, os seus filhos precisam de vocês como exemplo. Nós temos que renunciar, querido. Tem pessoa que não vem no culto para ficar assistindo um futebol. Tomara que o time seja rebaixado em nome de Jesus. O Vasco corre o risco, ainda bem que o Gabriel está aqui. O meu já não corre mais, quase. Mas meu Coringão sobreviveu. É isso que é ir do espírito para a carne rápido. Tá vendo como nós somos miseráveis? Esse é o caminho que renuncia. Eu fui pego na minha própria palavra. Acabei caindo. Agora presta atenção nisso que Deus tem falado muito. Hoje de manhã Deus falou muito sobre isso. Uma das coisas que eles prometeram e fizeram um acordo, uma aliança com Deus é: assumimos a responsabilidade. Eu não estou falando os versículos, né, Thay, para você? Neemias 10, 32, 33. Assumimos a responsabilidade que, conforme o mandamento, dar anualmente 4 gramas para o serviço do templo de Deus, para os pães consagrados, para ofertas regulares de cereal, para o holocausto, para as ofertas dos sábados, das festas de lua nova, para as festas fixas, para as ofertas consagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer propiciação por Israel e para as necessidades do templo. Depois você lê esse versículo, você nunca mais vai reclamar de festa na igreja. Olha o tanto de coisa que tinha para dar oferta. Às vezes a gente faz uma coisa e o povo já murmura: nossa, de novo? De novo cantina? Por falar em cantina, eu tinha esquecido. Hoje nós temos uma cantina especial. Cadê a dona Glaís? Está lá já, né? Ali. A irmã Glaís está ali.
A Glendinha, ela vai fazer uma imersão no F-Hope. E ela vai vender hoje no final do culto para arrecadar fundos. E não precisa nem falar que é a dona Glaís, né? Então, quem conhece Tacacá da Base sabe a qualidade de tudo que ela faz. Então, lá no fundo vai ter bolo, né? Bolo e lasanha. Tá proibido comer em outro lugar, a não ser na tua casa. Pega e leva para comer lá. Amém? Queridos, olha que interessante isso. Assumimos a responsabilidade de dar anualmente para suprir as necessidades do templo. Eu poderia usar esse versículo aqui para trazer alguma coisa financeira, para falar você, não é isso que eu quero falar. Eu quero falar como o coração daquele povo era generoso, ao ponto de falar: ei, parem de trazer, porque o que vocês estão trazendo já superabundou o que nós precisávamos. Hoje em dia, querido, nós estamos no nosso coração muito egoístas. Como a Pri falou, nós não estamos parando e olhando as necessidades. Nós perdemos a alegria de fazer para o Senhor. Deixa eu dar uma notícia para você. Muito em breve nós alugaremos esse prédio aqui atrás, amém? Em nome de Jesus. Nós precisaremos estar juntos para conseguir. Agora, não é a quantidade de dinheiro. Vocês nunca viram nós aqui na igreja trabalhando isso aí. A gente não vende terrinha, tijolinho, consagrado, não tem nada disso. É uma família de coração generoso. Generosidade tem que voltar a bater no nosso coração. Amém? Essa parte os amém sempre diminui, né? Querido, comece a conversar com os generosos dessa igreja e ver como são a vida deles. Comece a conversar. Em nome de Jesus. Todo espírito contrário à generosidade vai cair por terra desse lugar. E mais uma coisinha, nós já estamos agora partindo para o final. Versículo 34 do capítulo 10, ainda do acordo, eles falam: também tiraremos sorte entre as famílias sacerdotais, dos levitas e do povo, para escalar anualmente quem deverá trazer a lenha ao templo de nosso Deus, no tempo determinado, para queimar o altar do Senhor, o nosso Deus, conforme está na lei. Eles se comprometeram em não faltar lenha para o fogo do altar. É nessa palavra que eu quero orar. A Bíblia fala em Levíticos capítulo 6: e o fogo arderá continuamente no altar. Esse é um dos versículos mais usados em passo de fé, né? Só que o versículo não termina ali. Ele fala: para isso, sacerdotes, todos os dias comece a limpar a eira do altar. Tira as cinzas do dia anterior. Tem muito passado ainda na tua vida. Não dá para queimar o fogo com cinza do churrasco passado. O fogo já queimou a lenha de ontem. O que você viveu ontem já ficou no ontem. Deus fala: traga lenha nova, porque o meu fogo quer isso. Traga lenha nova, para que eu volte a fazer você queimar. O meu fogo não se apagou sobre você, porque o meu fogo é sobrenatural. Mas a lenha é você que se compromete a trazer. Mais lenha, mais fogo, querido.
Ah, mas eu trouxe lenha ontem. Ele já queimou. Não é do teu passado que você vai continuar vivendo. Tira, limpa a eira do teu altar. Jogue para fora do arraial. Corte a lenha nova e traga, porque eu sou um fogo consumidor. Capítulo 13 vai falar algo, eu tenho que falar isso rapidinho. Mas nós vamos terminar no horário, fica tranquilos. No capítulo 10 ainda, a última aliança que eles fazem, no versículo 39, a parte B, é dizendo assim: não negligenciaremos o templo de nosso Deus. Não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Foi o compromisso que eles fizeram, e é esse compromisso que Deus espera do teu coração. Não negligencie o templo. Quem é o templo? Sou eu. Agora presta atenção. Eles fizeram esse acordo, e no capítulo 3, Neemias já tinha voltado. Ele teve que retornar a Jerusalém. Sabe por quê? Tobias era um amonita. E lá em Deuteronômio, Deus ele cria uma lei, Deuteronômio 23, que os amonitas não poderiam se adentrar ao templo. E numa jogada política, já tinha corrupção desde essa época, querido. De uma jogada política, sabe o que eles fazem? Eles pegam o lugar do templo que era guardado os grãos, que era guardado o óleo, que era guardado os elementos do culto. Eles param de usar e cedem essa sala para Tobias. Lembra quem é Tobias? Tobias era o perseguidor. Olha o que eles fazem. Eles permitem que um amonita esteja dentro do templo, parando o que é espiritual, para operar o que é profano a Deus. No meio do templo, uma sala que era o lugar de coisas espirituais, ela é paralisada para que aquilo que é profano comece a exercer. E Deus falou isso ao meu coração. Essa noite eu preciso que meu povo se posicione, porque muitos deles têm cedido no teu templo aquilo que é santo, paralisado para o que é profano ocupar esse espaço. E quando o profano ocupa o lugar que o santo é gerado, a unção tem espaços no teu coração que você parou de gerar o que é santo para ceder esse espaço para os Tobias. Tem espaço nos teus sentimentos que não está mais ocupado pelas coisas do templo, pelas coisas de Deus, e Tobias tomou o lugar. E Neemias chega chutando o balde, expulsando todo, tirando tudo de Tobias dali. Querido, Deus ele quer um posicionamento teu radical. Chegou a hora de você expulsar o Tobias dos quartinhos que era usado para a presença de Deus. Você não consegue orar mais como orava. Você não consegue ler mais como lia. Você não consegue buscar mais como buscava. Mas no final, agora podemos já, todo mundo aí. No final, no versículo 14 do capítulo 13, ele vai dizer, quando Tobias é tirado e o culto começa novamente a ser gerado, ele fala assim: lembra-te de mim por isso, Deus. Não
te esqueça do que fiz com tanta fidelidade pelo templo de Deus e pelo seu culto. O templo e o culto restaurados por uma posição de um homem. O templo, quem eu sou. O culto, o meu relacionamento com Ele. Deus, Ele quer para mim e para você que sejamos restaurados na nossa identidade e no nosso relacionamento com Ele.